E indo agora pro vídeo que eu realmente tá na sequência de fazer, a intitulação dele seria tipo, como ser um médico bom. Talvez, acho que bom já é o suficiente. Tem muita gente por aí que não tá nem bom sendo, quanto mais... Acho que talvez tem gente que não tá nem sendo médico, quanto mais um médico bom. Mas aí, esse vídeo, quem dá corpo a ele seria a minha avó, que já faleceu tem mais de 6 anos. Ela que muito tempo atrás, antes mesmo de eu passar em medicina, ela me explicou como é fácil ser um médico bom. E aí, por que eu falo dela? Aí entra no primeiro mês meu dentro dessa casa. Eu acho que foi um soco no estômago, talvez. A primeira paciente que eu peguei foi uma senhorinha, em torno de 70 e poucos anos, que não posso dar muitos detalhes pra ninguém saber quem era e tal, mas assim, ela era a caricatura da minha avó. Eu acho que pra quem tava rodando no rodízio comigo e lembra da enfermaria que a gente tava, se procurar dentro do meu Instagram, lá embaixo, no feed tem uma fotinha da minha avó, vai lembrar muito bem dessa paciente, porque é muito parecida. E por coincidência também, elas tinham doenças parecidas também. Essa senhorinha entrou lá com quadro de POC, que infectou, que ficou grave e virou uma pneumonia um pouco mais extensa e tudo mais, mas que assim, deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo e ela ficou bem e foi de alta. Mas assim, por ela ser minha primeira paciente, eu acabava até atendendo às vezes de máscara, porque de ver ela, de falar com ela, às vezes dá vontade de chorar de verdade, lembrando um pouco da minha avó. E voltando pro corpo do texto, do texto assim, do vídeo, com o que ela me ensinou pra ser um bom médico, assim. É algo muito simples, de verdade. A história que ela conta é a história do meu avô, na verdade. Meu avô, ele chegou a ter 4 episódios de infarto, e no quarto e último, ele foi parar no Procap. Lá no Procap, foi onde ela disse uma frase que pra mim é uma frase muito, como é que posso dizer assim, simples, mas carregada de sabedoria e conhecimento. Ela disse, ó, de verdade, aconteceu muita coisa com seu avô, mas eu acho que lá dentro do Oswaldo Cruz, se o primeiro médico tivesse dito o que o último disse pra gente, a gente talvez tivesse seguido um caminho diferente e ele não teria morrido naquele tempo. Mas ele parou, sentou, puxou a cadeira e conversou com a gente, perguntando primeiro o que a gente estava entendendo do que estava acontecendo. E depois ele explicou tudo o que aconteceu, passo a passo, e o que ainda era possível de ser feito. E foi exatamente isso só. Então, assim, é uma explicação curta, mas que você vê que captou a admiração de uma pessoa assim antiga. A minha avó é muito antiga, era no caso, era muito antiga. E pra você captar a admiração da pessoa antiga, você tem que ser o máximo de explicativo possível. Até porque naquele tempo existe a porcentagem de analfabetismo funcional, de dificuldade de entendimento, de limitação, de tudo. Era muito alta. E eu sei que a minha avó não tinha uma escolaridade boa pra isso. Mas veja como ele conseguiu, talvez, não sei quem é esse cara, não sei se era um homem ou uma mulher. Mas ela fala médica, então suponho que seja um homem. Mas veja como esse cara conseguiu parar e com um gesto muito simples de, literalmente, sentar, dar tempo para o ambiente, para a situação. É muito importante você dar o tempo para a situação, para a pessoa se situar que está acontecendo uma coisa importante ali. Ele deu esse tempo, ele olhou, perguntou o que a pessoa entendia sobre a própria doença, e isso, caraca, muito tempo antes de sair essas diretrizes que a gente vê de preventiva, de MCCP, medicina centrada na pessoa, e não existia isso, não tinha isso. Ele fez o que todo ser humano com bom senso e tranquilidade faria. Ele parou, deu espaço para o paciente, que no caso era minha avó e meu avô, no caso especial meu avô, que estava com IAM, com infarto. Perguntou o que estava entendendo, perguntou o que tinha passado até ele chegar até ali, e explicou tudo o que podia ser feito. Isso é muito simples. Porra, de verdade, qual é a dificuldade de fazer isso hoje em dia? Qual é a dificuldade que tem, basicamente, você pegar o seu conhecimento, colocar em termos simples e explicar para o paciente o que é que ele precisa, o que é que ele está sentindo, explicar em palavras simples o que é que está acontecendo com ele. Não existe uma dificuldade tão grande nisso, não tem.
E nessa história, minha avó me ensinou muito do que é ser um médico bom. O que é, como você consegue ser um bom médico? E não tem nada de muito surreal em entrelinhas do livro do Harrison, ou sei lá, do Cecil, do qualquer livro que seja, ou os últimos artigos que saíram, não tem nada. Não é eu saber a faixa de corte para poder dar um diagnóstico de uma doença X ultra rara que só dá em 0,01% dos pacientes. Não, não é isso. É eu pegar basicamente o simples, o que um clínico deve fazer, o que um médico deve fazer, e conversar com o paciente. É o paciente o objeto do nosso trabalho, é o paciente que é o objeto a ser cuidado. Então, assim, ele quer cuidado, ele quer estar sentindo, assim, acolhido e sentindo bastante, assim, não diria mais, não só acolhido, mas, assim, sentindo parte daquele processo ali, entendeu? Ele quer se sentir e precisa se sentir parte desse processo. Porque assim ele toma consciência e aceita melhor os fatos. Que o que eu vejo muito é muita gente reclamando que paciente A é chato, paciente B é complicado, paciente C é difícil, mas assim, você já foi atrás de entender o que é que ele está passando, o que é que você pode fazer para poder mudar o contexto dele e fazer com que ele consiga ter uma passagem mais tranquila por aquela doença, porque assim, é muito fácil falar e criticar. Mas de noite, como eu tô aqui, tipo, tô no meu quarto, na minha tranquilidade, num ambiente totalmente assim controlado. Já consegui jantar, já consegui tomar um cafezinho e tô de boas. Meu trabalho agora é o quê? É eu sentar, tô aqui na frente do meu celular, assim, tem meu notebook atrás, tem meus livros, eu vou sentar e estudar e amanhã tô de novo com os pacientes. Mas tipo, o paciente ele tá lá no hospital ainda. Ele tá lá lidando com aquele sintoma, com aquela dor, com aquela coisa que incomoda ele. Então, criticar é fácil, mas você já conseguiu parar para pensar no que pode fazer para ajudar ele e contornar essa dor dele, contornar essa passagem dele por aquela doença, essa angústia dele, porque acho que isso é o essencial, acho que isso diferencia um médico bom de um médico ruim, porque ser bom tecnicamente é muito fácil. Porra, tem inteligência artificial aí que faz isso já. Você pode soltar qualquer coisa no Open Evidence ou até no UpToDate também, na IA do UpToDate, e tipo assim, ele vai lhe dar 1000 estatísticas, 1000 diagnósticos, 1000 risco relativo, razão de chances e muitas coisas que fazem parte da método científico, mas, porra, falar com o paciente, entender o contexto dele, entender a trajetória dele, chegar até ali, e o que levou ele àquela situação, e conseguir converter ele de um momento de angústia, sofrimento e dor para um momento de tranquilidade, aceitação e passagem mais tranquila para aquele processo de doença, é outro nível, é outra coisa. Então, assim, contextualizando, voltando pro assunto principal, que era o meu avô, você vê que esse cara sozinho conseguiu cancelar o trabalho mal feito de três médicos que é um trabalho muito ruim de não explicar, não conversar e mandar para casa de novo, o paciente estava infartando. Ele desfez o trabalho mal feito desses três médicos só com a conversa, ao ponto que minha avó conta com alegria, contava, né? Ela já faleceu também, mas ela contava com alegria tudo que aconteceu. Assim, poxa, o cara foi sensacional, ele ajudou a gente, ele tava lá o tempo todo, ele ia lá reavaliar. Olha a coisa simples, ir reavaliar. Porra, quantas vezes a gente atende o paciente e não vai reavaliar ele? Não passa lá de novo pra conversar com ele, pra saber como é que ele tá, se ele tá bem, se ele não tá. Por, sei lá, por N motivos a gente não faz isso. Mas, poxa, algo simples é reavaliar. Você atender o paciente, você não precisa atender ele e largar na mão da equipe multi. Cada um tem seu papel ali dentro. O papel do médico em cuidar faz parte de reavaliar, saber se tá funcionando a terapêutica proposta, se não tá. Então, assim, é algo muito simples. Acho que esse primeiro vídeo que eu queria mostrar é isso, que o ser bom é muito simples. Não tem muito segredo, não tem muito mistério. Parte do seu querer, da sua vontade e da sua disposição em explicar o que seja que vai ser feito, qual seja o efeito colateral do medicamento, uma coisa muito simples, por exemplo, um remédio que a gente passa muito para paciente com insuficiência cardíaca, que é a dapagliflozina. Porra, passa a rodo, mas ninguém explica para o paciente que ele vai ter muitos momentos querendo urinar várias vezes, ao ponto de ficar incontrolável. E aí o paciente passa pelo teu consultório, tu passa esse remédio, ele sofre com isso na rua, de ter vontade de urinar e não ter onde urinar. Pode acontecer o pior desfecho de, sei lá, acabar fazendo xixi nas calças. E tipo, ele nunca mais volta pra tu. Porque ele vai dizer, pô, passei por um médico que me deu um remédio que era horrível, que me fez passar vergonha e ele não explica nem pra me avisar nem nada. E assim, você já quebrou a relação com o paciente. Então assim, são muitas poucas etapas simples para explicar ao paciente, para conversar com ele e explicar qualquer procedimento que seja, ao ponto de que
cria confiança, cria um laço ali, sabe? Um exemplo mais próximo disso foi na última terça. Eu precisei fazer um acesso central com o doutorando, com o estudante, numa paciente, e eu expliquei sempre a ela, ao ponto que, em certo momento, é doloroso esse procedimento, e a paciente aceitou. Ela ficou tranquila. Mesmo sabendo que é doloroso, ela aceitou. Ela não reclamou, não impediu, não ficou dizendo que não queria mais, mas ela aceitou o procedimento. Então, assim, é muito do seu lidar, sabe? Acho que o lidar separa o médico bom do médico ruim. E esse vídeo era só sobre isso mesmo. Tentar fazer esse apanhado do que parece algo extraordinário de ter que fazer, mas na verdade é algo muito simples para conseguir ser um médico bom.